acabou e com ele já se foram os jogos de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. Todos os jogos aconteceram na mesma semana, terça e quarta, diferente do que era até o ano passado. Todos os jogos aconteceram na mesma semana. Antes era metade de uma semana, metade na outra, e a gente podia até acompanhar aí com mais facilidade todas as partidas. Mas agora, com esse novo formato, mais rodadas na primeira fase, são 8 jogos ali na fase de liga, mais 2 jogos de playoff antes das oitavas de final. Então ficou inviável para a UEFA colocar 2 semanas distintas aí para as oitavas de final. Então chegam 4 no total, se a gente considerar ir de volta, claro. Então todos os jogos aconteceram nesta semana, primeira semana de março, e a gente vai comentar aqui sobre eles então. Eu vou começar já falando do Arsenal, que enfrentou o PSV. O Arsenal simplesmente goleou o PSV por 7-1. Todo dia um 7-1 diferente, a gente sabe, né? Nós brasileiros sabemos como é levar 7 gols dentro de casa. Dessa vez foi o PSV que passou por isso. Diferente um pouco do Brasil, né? O PSV ainda foi para o intervalo com uma esperança de poder empatar o jogo. O Arsenal abriu 3-0 e no final do primeiro tempo o PSV descontou de pênalti ali com o gol do Noah Lang. 3-1, resultado que dá para reverter, dá para empatar e reverter, né? Mas não foi o que aconteceu. 3-1 no intervalo, no segundo tempo terminou 7-1. Quando saiu o sexto gol do Arsenal, ali por volta dos 22 minutos do segundo tempo, os torcedores começaram a ir embora do estádio do PSV, com toda razão, né? Uma vergonha essa atuação do PSV. O terceiro gol, se não me engano, que o Flamengo, o jogador ali, fez, foi inacreditável. Mas é isso, não foi uma noite boa para ninguém nesse time do PSV, que não é um time ruim. Se fosse um time ruim, não estaria aí nas oitavas de final. Inclusive, venceram a Juventus, que pode não ser a melhor Juventus de todas, mas era favorito no confronto, e o PSV eliminou a Juventus nos playoffs e oitavas. E fez uma boa campanha relativamente, né? Apesar de ter participado do playoff, fez uma campanha melhor, por exemplo, do que o PSG, que chega aí com pompa nas oitavas de final, né? Mas enfim, 7-1 para o Arsenal, um time que sofre para marcar gols na temporada, até porque não tem um centroavante nesse momento. Seus jogadores ali, referência, se machucaram. Gabriel Jesus ficou uma boa parte da temporada passada machucado, retornou, voltou jogando bem, fazendo gol, mas se machucou de novo, está fora da temporada. E o Havertz também. O Havertz também desfalca o Arsenal até o final da temporada. O Arsenal não quis contratar ninguém na janela de transferência, isso que já tinha se machucado o Gabriel Jesus. O Havertz ia se machucar ali no final da janela. E o Arsenal não trouxe ninguém para o ataque. O Mikel Merino, que é um segundo volante, tem cumprido essa função de centroavante e tem ido bem até, né? Marcou 3 gols aí nos últimos 4 jogos. Mas tem jogo que ele não vai conseguir marcar. Tem a lesão também do Bukayo Saka, que é o principal jogador do Arsenal, camisa 7 do time. Em homenagem a ele, eu acho que o Arsenal fez os 7 gols nesse jogo. Ele é o principal assistente e artilheiro da equipe. Tá fora. Ele não deve ficar fora até o final da temporada, mas tem feito falta nesse time também. O Odegaard ficou um tempo machucado, voltou, é importante, é o capitão, fez 2 gols nesse jogo. Um deles, o goleiro do PSV, aceitou ali o Benítez, né? Que partida ruim dele também, eu não vou culpar ele pelos 7 gols, mas no 6º gol a responsabilidade foi inteira dele, né? O chute defensável ali, ele chegou a tocar na bola, acabou aceitando. O Calafiori fez o último gol do Arsenal, os outros foram marcados por Trossard, Timber, Nauseri e o Mikel Merino. O gol do PSV marcado pelo Noah Lang. O Arsenal já está nas quartas de final, aguardando o seu adversário, que será ou o Real Madrid ou o Atlético de Madrid. O Real Madrid venceu por 2-1 o jogo da ida no Santiago Bernabéu contra o Atlético. Essa paternidade que o Real tem com o Atlético, derby madrilenho, favoritismo sempre do Real Madrid, principalmente quando o assunto é Champions League. Apesar de que na temporada passada o Atlético fez jogos duros contra o Real Madrid, inclusive eliminando eles na Copa do Rei. E nessa temporada, quando se encontraram na La Liga, o jogo terminou empatado, com o Atlético jogando até melhor. E o Atlético não jogou mal, mas também não jogou bem. O jogo foi muito equilibrado, disputado muito no meio campo ali, 48% do tempo a bola ficou no meio campo. E quando chegou no ataque, o Real Madrid foi mais eficiente. Abriu o placar logo cedo, aos 4 minutos, com o Rodrigo, golaço do Rodrigo. Finalmente ele foi eleito o melhor jogador em campo. E olha que dessa vez eu acho que ele não deveria ter ganhado o prêmio. Para mim, o melhor em campo foi o Brahim Dias, que veio a decidir com o gol da vitória. E acabou sendo destaque das capas dos jornais espanhóis. Mas o melhor em campo, quem ganhou o troféu, foi o Rodrigo, que em 2 ocasiões aí na fase de liga, e também nesses jogos contra o Manchester City, no primeiro jogo dele pelo menos, né, o segundo, o Mbappé, foi indiscutivelmente melhor, né, fez o hat-trick. Mas esse jogo o Rodrigo abre o placar de perna esquerda, golaço dele com a assistência do Federico Valverde, que tem jogado, é um jogador espetacular, né, tem jogado na lateral direita.
O Real que está com esse problema na lateral desde a lesão do Carvajal, não tinha lá reserva para ele. O reserva é o Lucas Vázquez, que não é um lateral de origem e tem ido muito mal na posição. O Ancelotti achou o Valverde para jogar ali, né? Antes era o Camavinga jogando na esquerda, o Camavinga joga em todo lugar, o Valverde também joga em qualquer lugar e chuta de qualquer lugar. Nesse caso ele não teve grandes chutes de fora da área, o jogo terminou ali com 13 finalizações do Real Madrid contra 6 do Atlético, uma posse de bola de 52-48, com o Atlético virando o primeiro tempo com mais posse que o Real Madrid. E um golaço do Julián Álvares para empatar o jogo pro Atlético. Só golaço nesse jogo, só golaço nas oitavas. Assim. Mas nesse jogo, todos os gols foram bonitos, eu não sei dizer qual foi mais bonito. Pela finalização, acho que o do Álvares foi o mais bonito, mas pela jogada, o do Rodrigo foi mais bonito. E a jogada do gol do Brahim Dias também é muito bonita, ele até erra o primeiro domínio, mas depois consegue ali driblar e humilha o zagueiro do Atlético de Madrid, o Lenglet, né? O Lenormand não. O Lenormand estava no banco. Deixa o Lenglet no chão e faz o gol da vitória do Real Madrid. O Brahim Dias que estava substituindo o Bellingham suspenso, não pôde jogar esse jogo da ida. Fez falta? Faz falta, eu acho que o Bellingham ajuda mais ali na recomposição, ele é mais forte fisicamente, mas o Brahim Dias é um excelente jogador, reserva de luxo no Real Madrid, seria titular em várias equipes do futebol europeu e talvez inclusive no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que tem um elenco bom, o Julián Álvares foi uma grande contratação que eles fizeram e uma ótima escolha dele ter saído do Manchester City, coisa que eu não defendo que o Rodrigo faça. Vejo muita gente falando, o Rodrigo devia sair do Real Madrid para ser protagonista de outro time. Por quê? Ele é protagonista no Real Madrid, ele pode não ter os mesmos holofotes do Mbappé e do Vinícius Júnior, e até mesmo do Bellingham, mas ele é muito importante, tanto que o Simeone falou que o problema dele era o Rodrigo no jogo, né? Ele não sabia o que fazer para parar o Rodrigo. E o Griezmann falou também que era o jogador que mais assustava ele. Não era o Vini, não era o Mbappé, embora ele conheça muito bem o Mbappé, né? Foram campeões mundiais juntos com a França, mas ele falou que o grande medo dele no Real Madrid era o Rodrigo e ele foi o cara que decidiu mais uma vez. Chegou a 25 gols marcados na Champions League, está entre os brasileiros com mais gols na história da Champions e também entre os 10 maiores artilheiros da história do Real Madrid na Champions League. Né? Claro, o maior é o Cristiano Ronaldo, que inclusive, assim como os números totais dele no Real Madrid, ele tem mais gols do que jogos pelo Real Madrid. Na Champions é a mesma coisa, são 101 gols em 103 jogos. 103 gols em 101 jogos. E 450 gols em 434 jogos. Né? É um absurdo. Esse aí é difícil, é impossível de bater. Mas entre os brasileiros com mais gols, ele só está atrás do Neymar, do Kaká e do Vini Júnior. O Vini Júnior e também o Rivaldo. Rivaldo e Vini Júnior. O Rivaldo tem 28 gols, o Vini tem 28 gols, o Rivaldo 27. O Rodrigo tem 25, empatado aí na lista dos brasileiros com o Jardel, jogador que fez história ali no Porto e também no Galatasaray. Jogou no Grêmio aqui. Né? O Neymar é o maior artilheiro com 43 gols, o Kaká tem 30. O Rodrigo está nessa briga aí. Ele e o Vini Júnior, né, que estão em atividade, o resto já parou. E tem a galera mais atrás, o Gabriel Jesus que ainda está em atividade, o Firmino também está, mas não joga mais no futebol europeu. O Luiz Adriano ainda está em atividade também, né? Ele está ali com 21 gols em 10º lugar. O Luiz Adriano está jogando aonde? Né? A última vez que eu vi ele estava jogando no Paraguai. Agora eu não sei onde ele está não. Mas enfim, seguindo aqui com a Champions, o Real consegue uma vantagem de 1 gol. É uma vantagem mínima, dá para o Atlético reverter. Um empate leva o jogo para a prorrogação e para os pênaltis. Então, uma vitória de 1 gol de diferença, né, que vai empatar o agregado, leva o jogo para a prorrogação e talvez para os pênaltis. Qualquer empate já classifica o Real Madrid. Na terça-feira também o Aston Villa venceu por 3-1 o Clube Brugge. Eu disse que o Clube Brugge poderia eliminar sim o Aston Villa, já que ele eliminou o Atalanta, poderia eliminar o Aston Villa, por que não? Mas a situação é que o estilo de jogo complica um pouco mais para o Clube Brugge. Né? O estilo da Atalanta favorece a equipe belga, já que a Atalanta é um time ultramente ofensivo e não abre mão disso em momento algum. O Aston Villa é uma equipe muito mais ponderada e soube muito bem jogar lá na Bélgica e vencer por 3-1. Abre o placar logo com 3 minutos com o gol do Leon Bailey, o jogador jamaicano. Aí o Clube Brugge até consegue empatar no primeiro tempo ainda com o Maxime de Cooper. E na segunda etapa, gol contra do Brandon Mitchell. E o Asensio de pênalti fez o gol que sacramentou a vitória do Aston Villa. Consegue uma ótima vantagem para o jogo da volta, 2 gols de diferença e vai decidir em casa. O Aston Villa tem tudo para voltar às quartas de final, depois de muitos anos sem participar da Champions League. A equipe que já foi campeã no passado, nos anos 80 ou 70, não lembro agora exatamente o ano, mas o Aston Villa já foi campeão da Champions, depois de muito tempo sem sequer participar. Ele volta e deve chegar às quartas de final. Ainda na terça-feira, o Borussia Dortmund, finalista da última edição, vice-campeão, perdeu para o Real Madrid na final, empatou em casa com o Lille. O ADM abriu o placar num golaço, finalização perfeita de perna esquerda
do atacante do Borussia Dortmund, mas o Lille chegou ao empate com o Haraldsson no segundo tempo e assim terminou 1 a 1. Jogo bem fraquinho, né? Poucas finalizações, posse de bola a favor do Lille, e eu não duvido que o Lille vá se classificar. Eu acho até que o Lille é favorito por decidir em casa. Ele disse que era um confronto muito equilibrado e esse empate foi ruim para o Borussia Dortmund. Tinha que ter definido em casa. Agora o Lille, eu enxergo ele como favorito no jogo da volta. Apesar de ter perdido de goleado o PSG esses dias, é um time muito bem estruturado e organizado. Eu acho que pode sim derrotar o finalista da última edição do Borussia Dortmund, mas que perdeu muitos jogadores, trocou de técnico já, né, 2 vezes, o Terzic saiu depois da temporada acabou, veio o Henrique não, o Henrique é o jogador, o Nuri Sahin não fez um bom trabalho, o Niko Kovac agora está melhorando um pouquinho as coisas do Borussia, mas ainda assim é uma campanha muito ruim na Bundesliga e na Champions também não inspira confiança alguma. Mas pode surpreender de novo, né? O Borussia é sempre desacreditado e chega longe. Pelo menos foi assim na temporada passada. Na quarta-feira, então, a Inter de Milão venceu por 2 a 0 o Feyenoord que eliminou o Milan nas oitavas de final, no playoff das oitavas de final, e agora perde em casa o primeiro jogo por 2 a 0 para a Inter. A Inter que sofreu apenas um gol nessa Champions, na fase de liga, passou ali entre as primeiras colocadas, marcou poucos gols também, é verdade, e agora no mata-mata marca 2 no mesmo jogo e encaminha sua classificação. Claro, o Feyenoord não está morto, não é um time ruim, apesar de ter perdido ali seu principal jogador, que era o Santiago Giménez, que o Milan tirou do Feyenoord, mesmo assim foi eliminado pela equipe holandesa na Champions. Mas a Inter é um time muito mais estruturado, foi vice-campeão na temporada retrasada, a base do time permanece, ainda treinado pelo Simone Inzaghi. Nesse jogo não tiveram o Jan Sommer no gol, mas o goleiro Martínez não teve muito perigo não. Quando foi exigido, defendeu, e lá na frente a dupla de centroavantes resolveu a parada, o Marcos Thuram e o Lautaro Martínez. Golaço do Lautaro Martínez, e poderia ter sido 3 a 0 para a Inter, porque o Zielinski ainda desperdiçou um pênalti, defendeu lá o goleiro do Feyenoord e terminou assim 2 a 0 para a Inter de Milão. Confronto alemão entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, os dois principais times alemães do momento, 3 a 0 para o Bayern de Munique. E olha que a última vez que as duas equipes se enfrentaram no campeonato alemão, o Leverkusen dominou completamente a partida, mas não conseguiu marcar gol. Foi 0 a 0, o Bayern de Munique teve apenas 2 finalizações naquela partida, sem levar perigo algum ao gol do Heidrek. Mas nesse jogo, o Heidrek não estava, foi o Kowalski, e ele não foi bem. Não é o Kowalski, é o pinguim. Kovac. Ele não foi bem, acabou falhando feio ali no segundo gol do Bayern de Munique, marcado pelo Musiala. O Harry Kane abriu o placar aos 9 minutos de jogo, de cabeça, cabeçada perfeita, essa aí era indefensável, mas no segundo tempo o goleiro rebateu mal ali. Nem dizer que ele rebateu, né? Com a bola para ele agarrar, ele saiu assim como um jogador de vôlei ruim, e o Musiala aproveitou para fazer o 2 a 0. No final ainda teve um pênalti, no final, né, ali nos 30 minutos do segundo tempo teve o pênalti, Harry Kane foi lá, converteu 3 a 0 para o Bayern de Munique, encaminha sua classificação para as quartas de final. O Bayern de Munique quer muito chegar à final, a final vai ser disputada no seu estádio, nesse mesmo que foi o jogo de hoje, na Allianz Arena, onde o Bayern perdeu o título em 2012 para o Chelsea. Dessa vez eles querem chegar e ganhar. Vamos ver se vai conseguir. O caminho para as quartas de final parece estar bem desenhado para a equipe do Vincent Kompany. Já o Leverkusen do Xabi Alonso vai ter que lutar muito para conseguir a classificação na Bayer Arena. Benfica e Barcelona se enfrentaram de novo, como foi na primeira fase. Lá foi 5 a 4, um jogo espetacular com muita bizarrice, e desse jogo também teve a bizarrice ali do João Antônio Silva. Benfica e Barcelona se enfrentaram de novo. Na fase de liga foi aquele jogo espetacular, com muita loucura, que foi o 5 a 4 para o Barcelona no Estádio da Luz. Dessa vez 1 a 0 Barcelona, novamente Rafinha brilhando. E destaque negativo foi para o Benfica, claro, né? Tivemos ali o Antônio Silva fazendo recuo de bola, e o Otamendi não acompanhou bem, mas eu acho que o recuo foi bem prudente. Recuo não, né? Um passe de lado
mas ele não pensou muito, não observou bem que o Rafinha estava por ali. O Rafinha foi ligeiro, recuperou a bola, finalizou. Ela ainda tem um leve desvio antes de entrar no gol, vencendo o goleiro Turbin, que fez boas defesas no primeiro tempo. O Chesney também fez boas defesas, ao contrário daquele jogo que ele tinha ido muito mal. Dessa vez ele foi importante para garantir a vitória do Barcelona. Vitória pelo placar mínimo, mas o Barcelona tem tudo para se classificar às quartas de final. Claro, o Benfica não está morto, é um time bom, mas tem a famosa maldição de Bela Gutmann, que vai impedir o Benfica hora ou outra de ganhar a Champions até que se passem os 100 anos. Mas é isso, Rafinha segue forte aí na briga pela bola de ouro. Hoje ele jogou muito e decidiu o jogo para o Barcelona, ao contrário do Salah. O Liverpool até venceu, mas o Salah hoje teve um jogo nulo. O Salah não acertou nada que tentou, foi pouco acionado, na verdade não foi uma boa partida do Liverpool em geral. O Liverpool terminou a partida contra o PSG com apenas 2 finalizações e um gol, enquanto o PSG finalizou ao todo 27 vezes, 10 vezes na direção do gol, contando aí 9 defesas do Alisson, e dessas 9, pelo menos 8 difíceis. 10 defesas do Alisson, na verdade, né? Dessas 10, pelo menos 8 difíceis ali. Cara, absurdo. O SofaScore tá falando que foram 9 difíceis. Foram mesmo. O Alisson pegou demais, talvez a melhor atuação da sua carreira. Muita gente tem bronca com o Alisson pela seleção, diz que ele tem braço de T-Rex, motores de Kombi, né, braço curto. Um salário até que ele é mão de alface, eu já acho um exagero tremendo, porque eu nunca vi o Alisson frangando. O Alisson, como o Donnarumma fez. O Donnarumma você pode chamar de mão de alface, porque ele botou a mão na bola e não defendeu. Nunca vi o Alisson tomar gol desse jeito, e se não fosse ele, era para ter sido uma goleada absurda do PSG, e não aconteceu graças ao Alisson. E a substituição do Arne Slot deu super certo. Ele tirou o Salah, que não estava conseguindo fazer nada, colocou o Elliott, e no primeiro toque dele na bola ele meteu no gol. O Marquinhos vinha fazendo uma grande partida, é outro jogador aí muito criticado pelos brasileiros, mas o Marquinhos estava muito bem no jogo. O Alisson faz um lançamento para o ataque, o Marquinhos não consegue ganhar do Darwin Núñez, vamos dar mérito também ao Darwin Núñez, que é mais forte, maior do que o Marquinhos, ganhou ali a dividida, e foi muito inteligente. O Darwin Núñez, que é conhecido por perder muitos gols, ele poderia ter chutado, estava de frente pro gol. Ele resolve tocar pro Elliott, e o Elliott finaliza de primeira ali com a perna esquerda, e o Donnarumma aceita, o Donnarumma aceita. Tava para ele ter defendido, uma bola defensável, ele chega a tocar na bola e não consegue evitar o gol do Liverpool. Tenho certeza que o Alisson defenderia aquela bola como defendeu bolas mais difíceis, né, durante o jogo inteiro. Uma ótima partida do Dembélé, criou muitas oportunidades. O PSG até marcou um gol, né, no primeiro tempo, logo ali por volta dos 15 minutos. O Kvaratskhelia marcou um golaço para abrir o placar o PSG. Mas estava impedido aquele impedimento milimétrico alcançado pela tecnologia do impedimento semiautomático. Gol anulado do PSG. E o Liverpool sai com a vitória. Resultado frustrante para a equipe do Luiz Henrique, que está crescendo na temporada, tem tudo para ser campeão francês de novo. Mas é aquilo, ganhar o campeonato francês do PSG é rotina. O que eles querem é a Champions League, e acho que tem muita chance nessa temporada ainda. O jogo não está perdido, mas em Anfield, cara, é muito difícil. É muito difícil ganhar do Liverpool em Anfield. Muito difícil, ainda mais com um time como o PSG, né? Mas não é impossível, não é impossível. Eu fico pensando, né, se esse time do PSG, com essa criação, né, o meio de campo que está funcionando super bem ali com o João Neves, o Vitinho, o Fábio Ruiz, e muita gente até falando, pô, não tem muito nome esse meio campo, meio campo de Série B do Brasileiro, tá de brincadeira, né? Fala isso quem não tá vendo os caras jogarem. O Fábio Ruiz já fez uma grande Eurocopa lá com a Espanha, foi um dos melhores jogadores daquele time, jogou mais na Euro que o Rodri, inclusive, que veio a ganhar a bola de jogo depois. O Fábio Ruiz foi muito melhor na Euro do que o Rodri. O João Neves foi uma contratação espetacular que o PSG fez. E o Vitinha, que já estava muito bem na temporada passada, foi muito importante para o PSG chegar até a semifinal. E está jogando muito nessa temporada também. Eu imagino esse meio campo funcionando dessa forma com o Neymar e o Mbappé lá, né? E mais o Messi ainda. O Messi a gente esquece que ele passou por lá. Mas o Neymar e o Mbappé poderiam ter jogado juntos mais uma temporada. O Neymar tinha contrato, mas foi negociado lá com o Al-Hilal. O Mbappé cumpriu o seu ano de contrato e foi para o Real Madrid agora. Inclusive poderia acontecer esse confronto, ainda pode acontecer, né? O PSG não está eliminado e o Real Madrid está classificado ainda. Na semifinal, o Real Madrid e o PSG poderiam se encontrar, acredito que não vão. O Real Madrid venceu o primeiro jogo, o PSG perdeu. Não é impossível, mas é muito difícil para eles reverterem. O Atlético um pouco mais fácil até do que para o PSG, né? O Atlético vai decidir em casa. Mas é isso, semana que vem então os jogos de volta, aí temos a inversão, os jogos que foram na quarta-feira serão na terça, e os jogos que foram na terça serão na quarta. Então na terça-feira, 12h45, Barcelona e Benfica, às 5 horas, 3 jogos, Inter e Feyenoord, Liverpool e PSG, Leverkusen e Bayern de Munique. E aí, na quarta-feira, Lille e Borussia Dortmund, 12h45, às 5 horas, Aston Villa e Clube Brugge,
Arsenal e PSV, Atlético de Madrid e Real Madrid. Deixa aí nos comentários o seu palpite para os jogos da volta. Acho que vai ter grandes reviravoltas ou não. Já está definido. Quem venceu na ida já está classificado. Não tivemos nenhum empate nos jogos de ida, né? Então temos em todos os jogos uma equipe à frente do placar. Eu acho que de fato só podemos dizer que temos 2 classificados. E olhe lá, porque não duvide do Bayer Leverkusen e do Xabi Alonso, né? Não dá para duvidar não. E nem que o Bayern de Munique possa fazer alguma cagada. O único classificado é o Arsenal. É ele que dá para acabar 100%.